Pessoal, então vamos resolver o exercício número 2 lá do nosso material. Vou ler o enunciado aqui para vocês e vocês olhem lá no nosso material. Coloquei a importância de R$ 12.000 aplicada pelo prazo de 2 anos a uma taxa de 1,5% ao mês. Qual será o valor do juro obtido e o valor do resgate, respectivamente? Então aqui o exercício está pedindo novamente para a gente calcular os juros e novamente para a gente calcular o montante. Só que nesse enunciado fica claro que o prazo que está em anos e a taxa que está em mês não estão na mesma base. Então vamos ver como é que a gente faz para resolver essa questão. Então, pessoal, retornando aqui, se a gente extrair os dados do exercício número 2, a gente vai ter aqui que o capital era 12.000, a taxa de juros era 1,5% ao mês e o período era 2 anos. Então aqui a gente tem que fazer aquele processo de verificar se a taxa, né, e o período estão no mesmo prazo. Nesse caso aqui a gente vê claramente que eles estão em prazos diferentes. Você vê a taxa está em meses e o N está em anos. Então como é que a gente pode equalizar esse problema? Então, como eu falei para vocês, a gente sempre tem que pensar nos períodos de tempo equivalentes. Então, o que seria equivalente a meses a 2 anos, né? Então, cada ano tem 12 meses, 2 anos, então, teria 24 meses. Certo? Então, a cada um ano tem 12 meses, 2 anos tem 24 meses. Então, agora eu tenho a taxa de juros, né, na mesma base. Eu tenho a taxa de juros. Pessoal, então considerando o enunciado do nosso segundo exercício, a gente separou aqui as variáveis que a gente tem como dados. E aqui o que a gente precisa, nossos objetivos de calcular, né? Então no exemplo a gente tinha um capital de 12.000, uma taxa de 1,5% ao mês e um período de 2 anos. Então aqui, a gente analisando, a gente já tem um problema que é a diferença entre o período que eu tenho de tempo, né, e o sobrenome da taxa, ou seja, o período a que a taxa se refere. Então eu vou ter que aqui efetuar algum tipo de transformação. Nesse caso aqui, a transformação mais fácil vai ser eu mexer no período de tempo. Por quê? Porque 2 anos é fácil de a gente achar, né? Cada ano tem 12 meses, então 2 anos eu vou ter 24 meses, né? Então 2 anos ele é proporcional a 24 meses. Então agora eu tenho o quê? Eu tenho a taxa e o período na mesma base. E aí eu posso, utilizando aquela mesma fórmula, jogar os dados na fórmula e então calcular. Então vamos fazer aqui, pegar aquela fórmula, né? Já que eu tenho que calcular juros, os juros vai ser o capital vezes a taxa de juros vezes o N, né? Então agora é só eu substituir ali na fórmula, né, os dados que eu tenho. Então eu tenho aqui 12.000 vezes... Opa, esqueci de fazer uma coisa importante na taxa, né? Que é fazer a transformação dela para a taxa unitária. Então eu tenho que dividir aqui por 100, né? Senão eu não vou conseguir jogar lá na fórmula. Então eu vou fazer 1,50 dividido por 100, né? E eu vou ter 0,0150. Né? Então agora eu posso pegar aquele valor ali da taxa unitária e jogar aqui na fórmula, né? Então vamos jogar aqui 0,015. Né? O zero não importa, é a mesma coisa, tá? E agora vou multiplicar aqui então pelo número de períodos, que agora é 24. Né? Eu fiz a transformação, vamos dar uma melhoradinha aqui nesse número. Né? Ficou 24. Então eu fazendo essa conta aqui, essa multiplicação aqui, eu vou chegar num resultado de 4.320 reais de juros. Então aqui, vamos colocar direitinho aqui o símbolo como é para ser os reais, para a gente fazer a coisa certa. Então eu achei
os juros, né? Fiz o cálculo, fiz a transformação da taxa, adequei o período a que a taxa se referia ao período de tempo que eu tinha, né? E agora então eu faço, né, usando aquela outra fórmula, né, que montante é igual a capital mais juros, né? Então eu tenho aqui 12.000 do capital mais 4.320 dos juros, né? E chego então aí a um montante, né, de 16.320. E aí a gente tem o nosso segundo objetivo alcançado. Veja, a gente tem sempre que prestar atenção no enunciado e se é necessário algum tipo de transformação dos dados, tá bom?